Iniciamos o vídeo com o YouTube Josh abordando uma garota. Ele se apresenta e fala que achou ela linda demais e pergunta se pode se sentar junto com ela. Porém, a garota rejeita, dizendo que tem namorado. Após tomar um fora, Josh vai embora. Na sequência, um ator contratado por Josh a aborda. O detalhe é que ele usa corrente de ouro e pilota uma super Lamborghini. Ele inicia uma conversa com a garota e se apresenta, dizendo que achou ela linda e pede para se sentar. Num passe de mágica, a garota nem parece mais ter namorado, demonstrando estar totalmente interessada. Papo vai, papo vem, o YouTube dá várias cantadas na garota e a convida para almoçar. Sem pensar duas vezes, ela aceita o convite e entra na Lamborghini. Lá dentro da Lamborghini, o rapaz acelera o carro para impressionar ainda mais a garota e ela fica maravilhada. Em seguida, o rapaz fala que tem um carro de polícia atrás deles. O carro de polícia liga a sirene e manda eles pararem. E é no meio do caminho que um terceiro ator com roupas e carro policial aborda o casal. O que o suposto policial diz deixa a garota simplesmente chocada, que a Lamborghini que eles estavam havia sido roubada. A garota fica sem saber o que fazer. Na sequência, o policial algema a garota e deixa os dois algemados. O ator que dirige a Lamborghini, após ter sido abordado, ele explica que o carro, na verdade, pertence ao seu chefe e pegou emprestado sem ele saber. Após algemar os dois, o policial liga para o verdadeiro dono da máquina e adivinha quem aparece? Ele mesmo, o YouTube Josh, que foi rejeitado pela garota minutos atrás que se dizia casada. Josh começa a dar o maior esporro no funcionário por ele ter pegado sua Lamborghini sem avisá-lo, dizendo que achou que ela tinha sido roubada. O rapaz fala que queria sair com uma garota e pegou sua Lamborghini emprestada. Josh o questiona porque ele não teria falado nada. Na hora que Josh olha para a garota, começa a questioná-la dizendo que ela havia dito que era casada. Josh pergunta o porquê ela aceitou sair com seu funcionário já que ela era comprometida. Ela responde que só queria dar uma volta de Lamborghini. Josh fala que está claro que ela é interesseira e só aceitou sair com seu funcionário por causa do seu carro. Ele entra no carro, pega a chave das algemas e joga para a garota, acelerando a Lamborghini, deixando ela ali sozinha. Top 2. Interesseira da Ferrari. O vídeo começa com o YouTube Human TV abordando uma garota em frente a uma pizzaria. Human pergunta se ela não pode tirar uma foto para ele. A garota fala que está com pressa, porém o YouTube insiste e ela acaba aceitando. Human pede para ela caprichar na foto porque postará no seu Instagram. Após tirar as fotos, papo vai, papo vem, o YouTube convida a garota para sair, porém ela rejeita o convite dizendo que tem namorado. Human pergunta para ela de uma nota de 1 a 10 o quanto sério é o namoro da garota. Ela responde que 10. Em seguida, 10 minutos depois, após comprar uma pizza, a garota volta e passa novamente por Human. Ele pergunta novamente se ela não quer sair com ele. A garota nem responde. Human vai em direção à Ferrari. Após a garota perceber que o cara está em um carro de luxo, a garota vai atrás do youtuber e começa a se interessar por ele. Ela começa a perguntar do carro e fala que a cor da Ferrari é linda. Human pergunta se ela gosta de carros esportivos. Ela responde que adora esses carros, mas que nunca andou em um antes. O youtuber Human fala para ela que não quer atrapalhar porque ela está com pressa. Porém, a garota responde que gostaria de dar uma volta na Ferrari. Em seguida, Human a questiona perguntando do namorado. Ela responde que não é nada sério e que pode terminar a qualquer momento. Ele fala para ela que se ela quiser sair com ele, terá que terminar com outro cara. Sem pensar duas vezes, a garota concorda com ele. A garota fala para ele anotar o número dela. Human passa o telefone e pede para ela anotar. Em seguida, Human fala que vai salvar o nome dela como Gold Digger, que significa garimpeira de ouro, ou seja, a famosa interesseira. A garota fica surpresa e começa a questioná-la o porquê de ser chamada de interesseira.
Ruman fala pra ela que no começo ele a chamou para sair e ela disse que tinha namorado, porém depois de ver sua Ferrari falou que até terminaria com seu namorado. Ela fica muito nervosa e começa a esfregar a pizza no carro do youtuber. Ao perceber que ela está fora de controle, ele entra para dentro do carro e pergunta se é só isso que ela pode fazer. Em seguida ela tenta até acertar o carro com a caixa de pizza. Antes de continuarmos, quero saber se você gostou e assistiu o vídeo até aqui. Comente #interesseira nos comentários, vou dar um coração e fixar o melhor comentário. Dessa forma vou saber que vocês gostaram do vídeo. É verdade. E vamos continuar. Top 3. Interesseira da Lamborghini que se deu mal. Nesse outro vídeo, o YouTube do canal Fake Prank TV aborda uma garota perguntando se ela sabe como usar a bicicleta por 15 minutos. Ela responde que não. O rapaz elogia dizendo que ela é muito bonita, perguntando seu nome e se apresenta para ela. O rapaz fala que é novo na cidade e a convida para tomar uma bebida na praia. Porém, a mulher fala que não tem tempo e que está ocupada. O YouTube pergunta se ela não quer seu telefone para marcar de saírem juntos, mas a garota não se demonstra nem um pouco interessada. O apresentador fala para ela que entende que talvez ele não seja bonito o suficiente para ela e vai em direção à Lamborghini, e é aí que a mágica acontece. Nem precisa dizer que quando a mulher vê que o cara está em uma super Lamborghini, já se interessa pelo cara e começa a perguntar se o carro é dele. O YouTube fala que sim, que acabou de comprar esse carro e pergunta qual sua cor preferida. A moça fala que é a cor do carro. Ele pergunta se ela não quer tirar algumas fotos com a Lamborghini. A garota responde que depois e o convida para tomar uma bebida na praia. A mulher fala que conhece um lugar bacana ali perto para tomarem sua bebida. O rapaz fala que não quer atrapalhar, já que ela está sem tempo. E num passe de mágica, a garota não está mais com pressa. O apresentador pergunta se ela pode desmarcar seus planos. E ela responde que tudo bem. Na hora de entrar no carro, o YouTube fala para ela que não sairá com ela porque ela é muito interesseira, que antes ela não tinha nenhum interesse por ele, e depois que viu sua Lamborghini mudou de ideia só por interesse. Ela fala que não é interesseira. Na sequência, o rapaz fala para ela que tem uma câmera gravando e ela caiu no teste da interesseira. Ela fica super irritada e vai para cima do apresentador, batendo a bolsa em cima dele e sai xingando vários palavrões. O rapaz fica sem reação e começa a chamá-la de doida, e ela vai embora muito irritada. O YouTube fala que ela ficará famosa porque aparecerá no seu canal do YouTube. Começamos o vídeo com o YouTube do canal Ruman TV vestido de Deadpool, abordando uma garota que se exercitava em frente à sua casa. Ela pergunta o que ele está fazendo. Ruman fala que está fazendo a segurança do local e em seguida se apresenta para ela. Ruman pergunta se ela está bem. A garota responde que está tudo bem na frente da sua casa e fala que está ocupada porque está fazendo yoga. Ele fala para ela que sua ronda termina às 4 horas e a convida para tomar um café. Mas como já é esperado, a garota recusa o convite dizendo que tem namorado. Ruman insiste em sair com ela, mas a garota não demonstra nenhum interesse em sair com ele. Na sequência, Ruman se despede e pergunta para ela se pelo menos pode estacionar o seu carro aqui em frente à casa dela, porque não achou outro lugar. Ao perceber que ele está em uma super McLaren, na mesma hora a garota muda de ideia e vai atrás do YouTuber e se oferece para ir com ele. Ruman fala que não quer atrapalhar ela fazer as suas atividades. Ela responde que já terminou e que está livre agora. Ruman pergunta para ela, mas e o seu namorado, não teria problema? A garota fala que não tem nenhum problema porque ele está em viagem de negócio. Ela ainda fala que viu que ele é um cara legal e que não tem nada demais em sair um pouco e beijar outra pessoa. Ruman concorda com ela e manda ela entrar no carro. Mas quando a garota está prestes a entrar no carro, Ruman fala para ela que tem um presente que será perfeito para ela e chama ela do outro lado do carro.
Ruma pergunta para ela se ela gosta de receber presentes e ela, muito empolgada, fala que sim. Ele pede para ela fechar os olhos porque é surpresa. Ele abre o capô da McLaren e pega uma pá de ouro e fala para ela que ela vai se lembrar desse dia para sempre. Na sequência, Ruma fala para ela abrir os olhos e entrega para ela a pá, que é o símbolo da garimpeira de ouro. Aqui no Brasil significa interesseira. A garota fica sem entender e pergunta o porquê de uma pá. O YouTube explica para ela que ela é muito interesseira e manda ela cavar ouro em outro lugar. Ela começa a ficar nervosa e tenta se explicar tentando uma chance com o YouTube. Porém, Ruma a ignora e entra na McLaren. Mas quando ela percebe que ele está mesmo indo embora, ela se arrepende e corre atrás dele pedindo desculpas. Porém, Ruma não quer papo com a interesseira e a deixa ali se lamentando. Iniciamos o vídeo com o YouTube abordando a garota. Ele fala que adorou o estilo dela e se apresenta. Ele pergunta se ela gostou do carro dele e fala que está esperando para ir numa reunião de negócios. A garota responde que a Lamborghini é maravilhosa. Ele pergunta quantos anos ela tem. A garota responde que tem 25. Ele pergunta o que a garota estava fazendo. Ela responde que estava fazendo compras e que é cantora. Ela pergunta com o que ele trabalha. O YouTube responde que trabalha com ações e já ganhou muito dinheiro com isso. Ele pergunta à garota se ela tem namorado. Ela responde que não. Ele elogia a garota e fala que ela é muito linda e a convida para tomar uma bebida. A garota aceita o convite e ele passa o contato para ela. Em seguida, chegam os funcionários do YouTube e perguntam se ele viu as ações hoje pela manhã, porque ele está com déficit de tudo que ele havia investido. Eles falam que ele perdeu tudo e que eles estão chegando para levar até a Lamborghini dele. O YouTube finge não estar acreditando em tudo que aconteceu e começa a ficar nervoso. Nessa hora, chega a transportadora para levar sua Lamborghini. Os funcionários falam que o banco está levando tudo que é dele, por causa da dívida. Sua casa, sua Lamborghini, tudo se foi. O YouTube pergunta à garota se ela ainda quer sair com ele depois de tudo que aconteceu. A garota responde que sim, que ela vai buscar o carro dela e é para ele esperar. Quando ela chega com a Lamborghini dela, o YouTube fica sem palavras. Então o YouTube revela para ela que isso era um experimento social para testar mulheres interesseiras e que ela não é uma mulher interesseira. O YouTube explica tudo para ela e mostra a câmera que estava filmando. O YouTube fala que ela é uma pessoa muito especial e que não olha bens materiais e elogia a garota. Então ele fala para ela passar o Instagram dela, que ele vai ajudar a divulgar o seu Instagram, já que ele tem um canal de quase 4 milhões de inscritos. O vídeo começa com Kylie abordando essas duas garotas para fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele pergunta como elas estão e depois das duas garotas falarem que estão bem, ele pergunta para onde elas estão indo. Elas respondem que para longe dele e já dão uma tirada no YouTube. Então elas falam que a corrente dele e suas roupas são falsas e debocham do YouTuber. O YouTuber pergunta por que elas estão sendo tão rudes com ele. A garota fala que ele não é bom o suficiente para elas. Então Kilo pergunta por quê. E as duas respondem que ele não aparenta ter dinheiro e parece ser um fracassado. Ele então fala que ele é um empresário e tem muito dinheiro. Mas as duas não acreditam no que ele fala e começam a dar risada.
Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número delas, para depois eles se conhecerem melhor. Mas a garota de laranjado fala para ele se enxergar que ela não vai passar nada para ele. O YouTube então fala que eles se encontram por aí e caminha até o seu Audi R8. E não demora muito para elas irem atrás dele depois de ver a máquina do YouTuber. Em seguida, elas pedem desculpas por ter sido rude com ele e falam que não sabia que ele era um cara bem-sucedido e perguntam se pode dar uma volta com ele. Kylie fala que sim, que eles podem sair para beber. Então, as duas garotas entram no carro com ele. Dentro do carro, ele pergunta se elas têm namorado. A garota de laranjado fala que ela tem namorado, mas não é nada a sério. A outra garota fala que ela está solteira. O YouTube então pergunta por que elas foram tão rudes com ele, porque ele só estava tentando conhecê-las. Elas falam que não dão bola para qualquer um que elas conhecem. Kylie então perguntam se elas querem fazer compras com ele no shopping. As duas ficam todas empolgadas e falam que sim. Porém, nessa hora, o YouTube fala que não vai levar elas em lugar algum porque ele não sai com garimpeira de ouro e fala que elas são muito interesseiras e manda elas saírem do carro. Ao descer, elas perguntam se ele tem certeza e o YouTuber fala que sim. Elas descem do carro e acabam sendo rejeitadas pelo YouTuber. O vídeo começa com Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e fala que ela tá linda demais e pergunta qual o seu nome. Ela então fala que se chama Daiane. Joel pergunta se ela tem namorado ou se tem algum homem. A garota responde que ela não quer dor de cabeça agora. Joel pergunta se pode pegar o Instagram dela para eles serem amigos, mas a mulher mente para ele e fala que não tem Instagram. Então ela fala que está com pressa e tem que ir embora. Joel pede para falar com ela só alguns minutos e pergunta se não pode pegar o número dela, mas a garota fala que sem chance. Então Joel fala que eles se encontram por aí e a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini, e é aí que a mágica acontece. A mulher já demonstra interesse e vai atrás de Joel. Então ela pergunta se o carro é dele. Joel fala que sim e diz a ela que esse é um dos seus carros. Então ela fica curiosa e pergunta com que ele trabalha. Joel fala que trabalha com várias coisas e chama ela para entrar no carro para ver como é confortável. Então ele fala que não pode dizer com que ele trabalha, que se ele contar ela teria que ser sua namorada. Então a garota fala que achou ele bem charmoso e que ele tem chances com ela. Joel então pergunta se ela bebe e fala que ela pode ir com ele para sua cobertura aqui no centro da cidade porque lá tem muita bebida. A garota fala que bebe sim, então ele chama ela para entrar no carro para eles irem para a casa dele. Dentro do carro, Joel pergunta por que ela não queria dar atenção para ele e por que ela mentiu que não tinha Instagram. Ela fala que os homens sempre chegam nela e ela fica muito tímida e fala que por isso ela não queria falar com ele. Joel então fala que ela podia ter dito que tinha namorado. Ela fala que realmente não tem e não quis falar mentira. Então, nessa hora, Joel fala que não sai com garimpeira de ouro e fala que ela demonstrou ser uma garimpeira e fala para ela descer do carro porque ele não vai mais sair com ela. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada por Joel.
O vídeo começa com o Nate chavecando essa morena que estava tirando algumas selfies. Ele pergunta como ela vai e pergunta o nome dela. Ela pede desculpas e fala que só está tentando tirar uma foto. Ele então pergunta se ela não precisa de ajuda e ela responde que não, que está bem. Ele fala que é fotógrafo no tempo livre, mas mesmo assim ela fala que não precisa da ajuda dele. Nate pergunta qual que é o nome dela e se pode pegar o seu telefone, mas ela responde que é melhor não. O youtuber pergunta se ela tem namorado ou alguma pessoa e ela fala que sim, que ela tem namorado. Nate pergunta cadê o namorado dela e por que ele não está aqui agora. A garota responde que ele está trabalhando. Ele então fala que ela precisa de um namorado que tenha mais tempo para ela igual a ele e pede para ela passar seu telefone, mas ela fala que não pode ter nem amigo porque o namorado dela é muito ciumento. Então ele se despede e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. E quando a mulher vê que o carro é dele, os olhinhos dela brilham e ela chama ele para conversar com ele e pergunta se o carro é mesmo dele. Agora ele pergunta se pode pegar o número dela e ajudar ela a tirar as fotos. Ela fala que claro que sim e pergunta se pode tirar as fotos com o carro. Ele fala que pode sim e ele começa a tirar as fotos para ela. Em seguida, ela vê as fotos e fala que gostou muito. Nate então fala que o namorado dela precisa aprender a tirar umas fotos profissionais igual a ele. Então ele pergunta se ela não quer vir para a casa dele para ela conhecer seus outros carros de luxo e fala que tem uma Lamborghini, uma Ferrari na sua garagem. A garota topa e aceita o convite e entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. Nessa hora, o Nate fala que pensou melhor e que ela foi muito rude com ele e que ela mudou de ideia só por causa do carro. Ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela. Ela fala que ele está sendo muito bobo em pensar dessa forma. Porém, ele fala que não aceita o que ela fez com ele e que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Começamos o vídeo com o Nair chavecando essa garota ao lado da sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e fala que ela está linda demais e pergunta qual o nome dela. Ela fala que tá tudo bem e que não é da conta dele e diz que ele está agindo igual um idiota. Ele então pergunta qual que é o tipo dela. A garota responde que com certeza não é ele. Depois de Nair ser esculachado pela garota, ele caminha até a sua Lamborghini e quando a garota vê a burrada que ela tá fazendo, magicamente ela muda de ideia e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e chama ela para vir conferir. Então ela pergunta como que ele tem uma Lamborghini e ele responde que ele é um empresário, que ele está de férias e está curtindo um pouco e que chegou na cidade faz pouco tempo e só queria perguntar se ela conhece um bom restaurante, mas que ele não quer atrapalhar já que ele não faz o tipo dela. Inexplicavelmente a garota já muda de ideia e fala que estava brincando com ele e que ela gostou dele e achou ele bem charmoso. Então ele agradece o elogio e pergunta de onde ela é. E ela fala que é de Dallas e o Nair fala que é de Houston. Então ele pergunta o que ela vai fazer agora e se ela tem algum plano. A mulher responde que não tem planos e que só estava dando uma volta.
Então o YouTube pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele num restaurante aqui na cidade de 5 estrelas. E como já é esperado, ela topa, aceita o convite e entra com ele na Lamborghini. Em seguida, ela entra na Lamborghini com ele, achando que vai se dar bem com o Nayer. E vamos ver o desfecho final. Dentro da Lamborghini, ele pergunta para ela por que ela disse que ele não fazia o tipo dela. E ela responde que sempre que os homens tentam chegar nela, é uma forma dela se defender dos caras. E que ela não sai dando bola para qualquer um. Ele então pergunta o que fez ela mudar de ideia para ela voltar para falar com ele. E ela responde que achou ele bonito e que também gostou muito do carro dele. Então Nayer fala que não quer mais sair com ela porque ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fica sem palavras e desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTube. O vídeo começa com Nate chavecando essa morena. Ele pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Ele fala que se chama Nate e pergunta se ela é da cidade. A garota responde que não e fala que é da Europa. Em seguida, ele fala que seu telefone está com problemas e pede ela para emprestar o seu telefone por alguns minutos. Ela, muito simpática, empresta o telefone para ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está solteira. Nate então fala que ela é muito linda para estar solteira. Ela fala que no momento ela está preferindo ficar solteira. Então ele pergunta com que ela trabalha. A garota fala para ele que trabalha com modelagem, mas que está de férias no momento. Em seguida, ele pergunta quais planos ela tem para agora. E ela responde que não fez nenhum planos e só está dando uma volta. Ele então fala que está tentando achar um bom restaurante e chama ela para vir almoçar com ele. A garota, muito simpática, aceita o convite dele. Então Nate abre a porta da Lamborghini e ela entra no carro. Dentro do carro, ele pergunta qual lugar tem um bom restaurante que ela conhece. Ela fala algumas opções para ele e juntos decidem ir num bom restaurante popular lá da cidade. Em seguida, ele pergunta se ela conhece carnaval. E ela responde que não, porque ela é da Europa. Nate então fala que é uma festa muito divertida de fantasias e fala que eles podem combinar de ir juntos qualquer dia. Na sequência, ele fala que embora ele queira sair com ela, ele tem que dizer a verdade, que ele é um youtuber famoso e está fazendo um experimento social para saber se ela ia demonstrar ser uma garimpeira de ouro, e fala que ela foi muito legal com ele e agradece por ela ter deixado usar o telefone. Então ele mostra as câmeras que estão gravando. A garota fica muito surpresa em saber de tudo e eles combinam de ir almoçar juntos. O vídeo começa com Joel abordando essa garota em um posto de gasolina. Ele tenta puxar conversa com ela, mas a garota o ignora. Ele pergunta qual o seu nome e tenta se apresentar, mas ela não tá nem aí pra ele. Então ele fala que vai ajudá-la a abastecer o carro, mas ela fala que não precisa. Em seguida, ele elogia a garota e pergunta se ela tem namorado e se é por isso que ela não quer falar com ele. A garota responde que sim, que o namorado dela é policial. Então Joel fala que ele não está aqui agora e pede para pegar o Instagram dela para eles conversarem depois. Mas a garota fala que ele já está incomodando e que ela não vai passar nada para ele. Na sequência, Joel pergunta se ele é feio ou algo do tipo. A garota fala que já disse que tem namorado e não o conhece, que ele é um estranho. Em seguida, a garota fala que não vai mais falar com ele. Então Joel se despede e vai em direção à Lamborghini. E é aí que a mágica acontece.
Na hora que a loira vê que o cara está de nave, ela estica o pescoço e vai atrás dele, perguntando se o carro é dele. Joel confirma e fala que já está indo embora. Então ela fala que agora ele pode pegar o Instagram dela, mas Joel fala para eles começarem de novo, pergunta o nome dela e se apresenta. E depois de alguns minutos de conversa, agora a situação é outra. Joel pega tanto o Instagram dela quanto o seu telefone e nem parece mais que ela tem um namorado. Em seguida, Joel fala que ela parece que não é de Houston porque ela é diferente das mulheres da cidade. Então ela fala que é do Texas e Joel fala que é de Detroit. Joel pergunta o que ela gosta de fazer e quantos anos ela tem. Ela responde que tem 25 anos e que ela é um rapper e fala que gosta muito de cantar. Joel muda de assunto e pergunta se ela quer ir para a casa dele. A garota topa e aceita o convite. Porém, Joel fala como que ela vai se ela tem um namorado. E ela fala que não tem problema, mas ele responde que não quer levar um tiro. A mulher fala que vai assegurar que isso não aconteça. Em seguida, ela fala que está tentando falar para ele as regras para sair com ela. Porém, Joel fala que ele tem a Lamborghini e que é ele que impõe as regras, porque é ela que está interessada em sair com ele e está vindo cavar ouro. Então, ele chama ela de interesseira e fala que não quer mais sair com ela. Então, a garota não aceita ser dispensada e entra no carro de Joel sem ele permitir. Joel fala que ela não queria nada com ele e só mudou de ideia por interesse. Ela tenta convencê-lo a ir com ele para sua casa, mas Joel não aceita e manda ela descer do carro. Então Joel fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ela vai aparecer no seu canal. Então a garota desce do carro e vai embora irritada, porém acaba se dando mal. O vídeo começa com TK e Frank abordando essa morena. Eles falam que viu ela sair do pet shop e pergunta se aquele cachorro era dela. A garota fala que sim. Eles então dão risada, zoando ela que ela trata cachorro igual um ser humano. A garota fala que gosta de cachorro e eles não têm nada a ver com isso. O YouTube pergunta qual é o nome dela, porém ela fala que não é da conta deles. Frank então pergunta por que ela está sendo tão rude assim com eles. E ela fala que só quer fazer amizade. E ele fala que só quer fazer amizade com ela. A garota então fala seu nome e ele se apresenta para ela. Ela pergunta o que eles querem com ela. Então TK fala que gostaria de pegar o número dela para eles conversarem depois e marcarem de sair como amigos. Porém, a garota fala que não e diz ter namorado. Então, Frank pergunta se ela não vai mesmo passar o seu número e ela responde que não novamente. Sendo assim, os dois youtubers caminham até o seu carro de luxo. Porém, na hora que ela vê que os caras estão de nave, ela não resiste e vai atrás deles, dizendo que agora eles podem pegar o número dela. E a conversa é totalmente diferente de antes e nem parece mais que ela tem namorado. Ela então pergunta se pode dirigir o carro que eles estão. Frank fala que ela nem queria passar o telefone para eles. Ela responde que agora ela vai passar sem problema. Frank então fala que se ela quiser sair com eles, ela vai ter que fazer uma estrelinha para ver se ela é boa nisso. E assim eles vão deixar ela sair com eles. E como vocês já viram, ela não perde tempo e faz o que eles pediram. Então, os dois youtubers começam a rir e entram no carro.
e depois falam que não vai sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. E a desejam um bom dia e sai acelerando a máquina. O vídeo começa com Joel pedindo licença e dizendo a essa mulher que ela tem um sorriso muito lindo. Ele fala seu nome, se apresenta para ela e pergunta qual o seu nome. Porém, ela fala que está no telefone. Joel então pede para ele falar com ela só um instante. Então ela fala que não quer falar com ele. E Joel caminha até a sua Lamborghini. Então, quando a garota vê que Joel está de Lamborghini, como num passe de mágica, ela muda de ideia e vai atrás dele para falar com ele. Então, ela pergunta se o carro é dele. Joel confirma que sim e fala que para ela conversar com ele quer saber quantos anos ela tem. E ela responde que tem 20 anos. Então, ele fala que achou que ela era mais nova. Em seguida, ele fala que ela não queria conversar com ele e pergunta por que ela voltou. Ela responde que estava falando no telefone e estava ocupada e não podia falar com ele. Joel então pergunta se ela estava falando com o namorado dela. A garota responde que sim e dá uma risadinha. Então ela fala que eles poderiam sair para comer alguma coisa. Joel questiona sobre o namorado dela. A garota fala que ele não precisa ficar sabendo. Então, nessa hora, Joel sai do carro e pergunta se ela acha ele atraente. Ela fala que sim e que ela gostou muito do carro e que ela nunca andou em uma Lamborghini antes. Joel então fala que pode levá-la para sair, mas primeiro quer conversar com ela para lhe conhecer melhor. Em seguida, Joel pergunta se ela quer mesmo sair com ele, e ela fala que sim e que está com muita fome. Então Joel fala que está tentando levá-la para sua casa. Ela topa e fala que poderia cozinhar e fazer uma boa comida para eles. Joel pergunta para ela qual nota de 1 a 10 ela daria para ele, e ela fala que com certeza 10. Então ele chama ela para entrar no carro e ela não perde tempo e entra imediatamente na Lamborghini. Dentro do carro, Joel começa a questionar e fala que acha que ela está conversando com ele só por causa do carro. Ela fala que não, que achou ele atraente também. Joel fala para ela que ele está gravando um vídeo para o YouTube e que ele caça interesseiras e que ela não passou no teste e que ela é uma garimpeira de ouro. Então ele fala que não vai mais sair com ela e manda ela descer do carro. A garota sai do carro xingando Joel, fala que ele é um idiota, porém acaba se dando mal por ter sido interesseira. O vídeo começa com Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari. Ele aborda essa mulher e pergunta como ela está, e depois dela falar que está bem, ele se apresenta para ela e fala que se chama Nate e é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo pegar o seu carro. Nate então fala para ela que ele mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando encontrar alguns lugares. O youtuber pergunta a ela se ela não quer vir com ele para lhe ajudar a achar um bom restaurante, mas ela fala para ele que isso não a interessa e que ela está com pressa e precisa ir embora. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que ele é muito baixo e não faz o tipo dela.
Ele então a deseja um bom dia e abre a porta da sua Ferrari, mas não demora muito para ela voltar atrás dele quando vê a nave do youtuber e vem perguntando se o carro é dele. Então o Nate confirma que o carro é dele e ela fala que agora eles podem conversar e Nate pede para ela dar a volta no carro. Então ele pergunta se ela está mesmo indo para o seu carro. Em seguida ele pede para pegar o número dela e dessa vez a mulher já nem parece mais a mesma de antes e passa o número para ele na maior facilidade. Então ela fala que estava indo sim para o seu carro. Nate então pergunta se ela tem algum namorado e ela fala que não, que ela está muito solteira. Então, sem muita enrolação, ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado e um cara rico, mas vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele fala que antes ele não estava sentindo a energia dela e agora ele está sentindo sua vibração. Então ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e vir atrás dele porque ela já estava indo embora. Ela responde que quando viu ele entrar no carro, ela viu algo de especial nele que chamou sua atenção. Nate então pergunta se ela mudou de ideia só por causa do carro. Ela fala que não, mas que o carro ajudou bastante. Então ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele mudou de ideia e não quer mais sair com ela. Ele fala que ela deveria pensar nas suas atitudes e pede para ela descer do seu carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate. Iniciamos o vídeo com o YouTube chegando acelerando seu Corvette em frente a uma praça para chamar a atenção da garota. Ele caminha até ela perguntando como ela vai e se apresenta para ela. Ele pergunta se pode sentar e ela fala que sim. Na sequência, ele pergunta o que ela está fazendo na praça e ela fala que está esperando uma amiga para irem fazer compras. Diante disso, o YouTube pergunta se ela tem namorado. Ela fala que talvez. Então, ele pergunta para ela se eles podem trocar telefones e mais tarde ele pode pegar ela no seu carro para poderem sair juntos. Então, a mulher aceita sair com ele e diante disso ele chama ela para ver seu carro de perto e eles vão caminhando até o Corvette C8. Ele pergunta o que ela achou do carro e ela fala que gostou muito e pergunta se pode dirigir e além disso ela também pergunta se pode se sentar no carro. O YouTube responde que sim e abre a porta para ela entrar. Em seguida, ele fala que vai mostrar para ela o ronco do motor e pede para ela ir lá atrás e escutar o barulho da máquina. Nessa hora, chega o outro YouTube já conhecido aqui no canal, o Blue Ice, e começa a perguntar por que ele ainda não devolveu o seu carro e pergunta o que ele está fazendo. O rapaz fala que ia devolver o carro, mas parou para conversar com a mulher. A mulher pergunta se o carro não era dele. Blue Ice começa a rir e fala que o carro é dele. O rapaz fala que só queria impressionar a garota porque achou que não ia ter chance com ela sem o carro. Então, o YouTube Blue Ice começa a chamar a moça para sair com ele, mas o rapaz fala que ela já vai sair com ele. Então, Blue Ice empurra o cara e fala que não está falando com ele e que nunca mais ele vai pegar o carro dele de novo. Depois da mulher falar que não vai com ele, ele entra no carro e sai acelerando.
A mulher chama ele até o seu carro e fala que ele não precisava ter mentido. O YouTube pede desculpas e explica para ela que isso é um teste para pegar garimpeira de ouro e que ela não foi interesseira e que passou no teste. Além disso, ele mostra para ela que tem uma câmera ali gravando para o seu canal no YouTube e fala que ela é um exemplo de mulher a ser seguido. Iniciamos o top 3 com o caçador de interesseira Joel, que ele avista essas duas garotas passando pelo parque. Então ele se apresenta, fala seu nome e pergunta se está tudo bem e qual o nome delas. Elas falam que se chama Ariana e Ariel e fala que está tudo bem. Ele pergunta a elas onde elas estão indo e o que elas vão na tarde de sábado fazer. Elas respondem que estão indo para casa. Então ele pergunta se elas moram juntas e se são namoradas. E elas falam que são irmãs. Então Joel as convida para dar um passeio. Elas respondem que não podem ir porque elas têm compromisso e vão para casa se arrumar. Então Joel vai em direção à Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Elas já estavam bem distante, mas quando olham para trás e vê Joel em sua super máquina, elas voltam para trás na mesma hora. Elas perguntam se esse é o seu carro, ele fala que sim, que esse é um dos seus carros e que ele tem uma coleção de carros luxuosos. Então Joel fala para elas se elas gostariam de entrar no carro. Elas respondem que sim, que quer dirigir o carro dele e que elas nunca entraram no carro como esse. E elas falam que agora esse é o carro delas. Então Joel fala para elas que elas podem dirigir o seu carro, mas o que ele vai ganhar em troca disso, porque elas não aceitaram seu pedido de irem dar uma volta com ele. Elas respondem que vão ser bem generosas com ele e que ele pode escolher uma ou até as duas de uma vez. Então Joel fala que vai levá-las para casa e que lá tem outros carros de luxo e que elas vão adorar e que os três vão se acabar de tanto se divertirem. Na sequência, Joel pergunta por que elas não quiseram sair com ele antes de verem o seu carro. Elas respondem que da mesma maneira que os homens gostam de mulheres bonitas e desenhadas, elas também gostam de carros bonitos e homens com dinheiro. E também que tudo não vai passar de uma simples troca entre eles. Então, elas entram no carro de Joel e falam que vão para a casa dele. Na sequência, Joel arranca seu Corvette e finge que vai levá-las até a sua casa. Mas o que elas não sabem é que ele apenas deu uma volta no quarteirão e as deixou no mesmo lugar. Ele fala que elas não vão andar, não vão dirigir e muito menos vão até a sua casa, porque ele não fica com mulheres escavadoras de ouro e manda elas dar o fora do seu carro. E dessa vez as interesseiras se deram mal. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos para o próximo vídeo. Começamos o nosso top 1 com o youtuber Nayer Price, que aborda essa belíssima mulher. Ele já chega se apresentando, pegando na mão da garota. Ele fala que viu ela e achou ela muito linda e teve que vir falar com ela. A mulher simpática agradece o elogio. Então ele se apresenta e começa um papo descontraído com a garota. Ele fala que é novo na cidade e está tentando conhecer pessoas novas. Além disso, ele fala que achou ela muito atraente e que gostou dela assim que a viu. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela fala que sim, que tem namorado. O youtuber fala que é uma pena, mas que eles podem pelo menos ser amigos. Ela fala que o namorado dela não gosta que ela faça amizade com homens e fala que só está conversando com ele para não ser mal educada.
O youtuber fala que tem uma condição financeira espetacular e que pode levá-la para fazer compras sempre quando ela quiser e dá uma vida de luxo para ela. Mas, como já é esperado, a garota não acredita e fala para ele não insistir com ela. Então, ele fala que só vai perguntar a última vez e que não vai mais incomodá-la, e pergunta se ele pode pegar o número dela. Ela, sem paciência, fala que já falou que tem namorado e que ele está incomodando ela. Então, vendo que ele não vai ter sucesso algum com a garota, ele se levanta e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Na hora que ela vê que o indivíduo está de nave, ela não resiste à Lamborghini e se levanta e vai atrás dele para falar com ele, perguntando se o carro é dele. Ele confirma que sim, e na sequência ela pergunta se ele ainda quer sair com ela. O youtuber responde que sim e pergunta sobre o namorado dela. Ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela fala que se ele quiser, eles podem ir para a casa dele, que ela quer conhecer melhor a casa dele. Então, o youtuber fala que eles podem ir para a casa dele para ficarem mais à vontade, porque ele gostou muito dela. E sem pensar muito, depois da mágica feita, a mulher aceita o convite e entra na Lamborghini. Mas é nessa hora que ele começa a questionar como ela tem coragem de entrar num carro de um desconhecido e ainda querer trair o seu namorado. Ele fala que ela deveria ter vergonha das suas atitudes porque ela merece ser esculachada porque ela é uma interesseira. Ele fala que não sai com interesseira e manda ela descer do carro. Ela insiste em ficar no carro e fala para ele pensar melhor na ótima tarde que ele vai ter com ela. Então ele desce do carro, dá a volta e manda ela sair do carro de novo. Ela desce indignada e enfia a mão na fuça do youtuber e sai xingando ele. E ela ainda tenta correr atrás dele, mas acaba se dando mal. E antes de ir pro top 2, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa garota e fala que ela está incrível, e em seguida ele pergunta se ela tem um nome. E a garota responde para ele que pergunta mais besta, que é claro que ela tem um nome, e pergunta o que ele quer com ela. Ele então fala que se chama London e achou ela muito linda e se apresenta para ela tentando pegar na mão dela. Porém, ela demonstra pouco interesse em pegar na mão dele. O youtuber então pergunta se ela não está interessada em conhecê-lo. E ela responde que ela não quer arrumar dor de cabeça para ela agora. E fala que está procurando um tipo diferente de cara, onde claramente não seria ele. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Porém, ela fala que já disse que ele não tem chance com ela. O London então a deseja um bom dia e vai na direção do seu glorioso Corvette. E é nessa hora que ela vê que o cara está de nave e é aí que a mágica acontece. Ela, na mesma hora, pede para ele esperar e diz a ele que embora eles não se conheçam, eles podem se conhecer melhor. London então fala que era isso que ele queria, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. Ela então fala que eles podem sair juntos e dar uma volta no carro dele, mas London a questiona que ele ainda não tem o telefone dela. A mulher fala com ele que lá dentro do carro ela vai passar o telefone para ele, mas ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela. Ela fala que faz sim, que ela só estava sendo um pouco difícil. O London então pergunta se ela tem namorado.
E ela fala que não, que ela tá muito solteira. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro e fala que eles podem conversar mais à vontade lá dentro. Ela dá a volta e entra no carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, ela pergunta para onde eles vão. O London responde que ele quer conhecê-la melhor antes deles irem fazer alguma coisa. O London então pergunta para onde ela estava indo. E ela responde para ele que isso não importa, mas que ela está com fome e aqui perto tem um bom restaurante. O London fala para ela que acha ela muito linda, mas que sinceramente ela não queria nada com ele e não deu nenhuma moral. Ela então fala que resolveu dar uma segunda chance para ele e que agora eles têm que aproveitar o momento. E fala que também quer ir no shopping para fazer compras. Nessa hora, o London fala que não vai comprar nada para ela e nem vai aproveitar nenhum momento, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que foi só ela ver o Corvette dele que ela queria sair com ele. Ele fala que não sai com interesseira e fala para ela descer do carro. Ela tenta negar os fatos, mas desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Kai abordando essa garota em frente a um fast food. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. E depois dela falar que se chama Brianna, ele pergunta o que ela está fazendo ali sozinha. E ela responde que ela está apenas tomando sua bebida bem tranquila. Ele então pergunta se ele pode pegar o Instagram dela. Porém, ela responde que não mexe com o Instagram. O youtuber então continua investindo na garota e pergunta se ela mora aqui na cidade. Ela responde que sim, que ela sempre morou aqui. Ele então fala que ele é novo aqui na cidade e está fazendo amizades com as pessoas daqui. E fala que ele está na cidade a negócios e que ele tem uma empresa de calçados. Ele fala que achou ela muito linda e que ela poderia ser sua assistente. Porém, a garota rejeita o convite dele. Ele então pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela já terminou seu namoro já faz algum tempo. O rapaz então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela fala que não passa telefone para estranhos. Ele então a deseja uma boa tarde e vai na direção do seu Corvette C8. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher que o rejeitava não resiste ao carro de luxo do youtuber e na mesma hora vai atrás dele toda arrependida. Ela bate no vidro do carro e pergunta qual é mesmo o nome dele. Ele então fala seu nome e fala para ela dar a volta no carro. Ele então pergunta o que ela quer com ele. E ela responde que ele queria pegar o número dela e pergunta se ele ainda quer o seu número. Ele responde que ele queria pegar o número dela, mas ela disse que ele não tinha nenhuma chance. Ela fala que viu que ele faz o tipo dela e que ele é bem sucedido. Ele então não perde tempo e chama ela para entrar no Corvette dele e ela entra sem pensar duas vezes. Dentro do carro, ele pergunta o que ela faz. Ela responde para ele que ela é uma professora. O YouTube pergunta se os alunos da escola gostam muito dela. E ela responde que sim, que ela também gosta muito de dar aulas. Em seguida, ele pergunta por que ela não queria nada com ele antes de ver o seu Corvette. E ela responde que ela quer uma pessoa bem-sucedida para fazer parte da vida dela. E que toda mulher pensa assim, mas nem todas são sinceras. Ele então pergunta se ele não tivesse o carro de luxo, se ela teria dado uma chance para ele. E ela responde que não e que não iria querer perder o seu tempo com ele. Então, nessa hora, ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais nada com ela e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro questionando, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo youtuber. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like sensacional. O vídeo começa com London chavecando essa mulher.
Ele fala que ela tá linda e pergunta qual o nome dela. Porém, a mulher manda ele calar a boca e sai andando. Ele então pergunta por que ela tá sendo rude com ele e caminha até o Corvette e destrava o alarme da máquina. A mulher morde a isca e vem perguntando se o carro é dele. London fala que tem as chaves e é claro que o carro é dele. Então ela vem até ele e fala para ele pegar o número dela. London a questiona por que ela estava sendo tão rude com ele e se apresenta para ela. Ela responde que está tendo um dia muito ruim e que agora ela vai tratar ele melhor e pede desculpas. London então fala que agora ela está conversando com ele de forma amigável e fala que ela é linda demais. A garota agradece o elogio dele. London então passa o telefone para ela anotar o seu número e sem nenhuma dificuldade a garota passa para ele o seu contato e fica achando que ela vai se dar bem com London. Ela pergunta para ele se ele pode dar uma carona para ela até o lugar que ela estava indo. London fala que sim e chama ela para entrar no seu Corvette. Ela entra na máquina e fica maravilhada com o carro e fala que o carro dele é muito bom. Dentro do carro, ele pergunta se ela ia voltar para falar com ele se ele não tivesse esse carro. A garota fala que certamente não. Então London fala que é melhor ela descer do carro e ir embora sozinha, porque ela só quer ficar com ele por causa do carro. Ele fala que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do seu carro e a deseja um bom dia. Ela desce do carro e ele fala para ela pensar melhor nas suas atitudes e ela fala que é ele que vai sair perdendo. O vídeo começa com Nate se passando por um morador de rua com seu cachorro para fazer o teste da interesseira. Na sequência, passa uma linda e bela mulher que fala que o cachorro é muito bonito e pergunta o que eles estão fazendo ali. Então, o youtuber fala que perdeu todas as coisas que ele tinha e não tem outra opção a não ser estar nas ruas. Além disso, ele fala que sua mulher levou todas as suas coisas. A garota pergunta quanto tempo ele está ali. Então, Nate fala que já está há 2 semanas nas ruas e já tem 2 dias que ele e seu cachorro não comem. Ele fala que se mudou para a cidade para realizar os seus sonhos e acabou perdendo sua esposa e tudo que ele tinha conquistado. Ele fala que está muito difícil morar nas ruas. A garota fala que vai ajudá-lo a se reerguer. E em seguida ela abre a bolsa e tira $1000 e entrega para Nate e fala que agora ele e seu cachorro poderão comer. Ela explica que esse dinheiro era para arrumar o seu carro depois de um pequeno acidente que ela teve. E que passou no banco mais cedo para tirar o dinheiro, mas que ela está dando de coração para ele. Então, Nate fala que não precisa de tudo isso e que apenas $100 é o suficiente para ele. Ela fala que ele pode ficar com o dinheiro e alugar um hotel para ele ficar. Em seguida, Nate agradece e fala que o seu carro está logo ali na frente e que a única coisa que sobrou para ele foi o seu carro. E pergunta se ele pode dar uma carona para ela. E ela concorda e aceita o convite. Então, eles vão caminhando até a Lamborghini Urus de Nate. E quando ela vê que ele tem uma Lamborghini, ela fica muito surpresa. Nate então fala que vai explicar tudo para ela e fala para ela entrar no carro. Dentro do carro, Nate agradece ela novamente por ter ajudá-lo e que ela é uma pessoa muito legal.
Em seguida, ele pergunta se ela tem um namorado e ela responde que não. Ele fala que ela é linda demais para estar solteira e ela agradece o elogio. Na sequência, Nate fala que tem que dizer a verdade a ela, que ele está fazendo um experimento social para ver se as pessoas seriam humildes e genuínas e iriam o ajudar. Ele explica que ele não é um sem-teto e que faz experimentos sociais e que ela foi muito legal e genuína com ele. Então, ele tira $20.000 de um envelope e fala que está dando ela de coração por ela ter o ajudado. Ele explica que ninguém lhe deu nem $1 e que ela deu para ele $1.000 e foi muito generosa com ele e dá um abraço nela. Então, ele fala que ela merece os $20.000. Então, Nate pega o telefone dela e combina de saírem para almoçar. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele pede licença e pergunta como ela está. E qual o seu nome. Depois dela falar que está bem e que se chama Alegra, ele fala que viu ela de longe e que não queria perder a oportunidade de vir falar com ela, porque achou ela muito linda. Porém, a garota fala que acabou de deixar o namorado dela no serviço e já dá uma tirada nele. Então, o YouTube fala que é uma pena, se despede e vai em direção ao seu Corvette, e é aí que a mágica acontece. A garota não resiste e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O YouTuber fala que sim, então Kilo pergunta se ela quer tirar algumas fotos, e ela fala que sim e começa a tirar as fotos com ele. Em seguida, ele chama ela para eles conversarem mais à vontade dentro do carro. E é claro, ela aceita e entra com ele no Corvette. E fica achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Dentro do carro, ele pergunta se realmente ela tem um namorado porque ela entrou no carro dele. Ela fala que mentiu, que ela não tem namorado e é só um amigo. Então ele chama ela para descer do carro e fala que precisa falar uma coisa para ela. Ele pede para ela passar o seu telefone e ela passa na mesma hora. Quando ele vai anotar, ele fala que vai salvar como garimpeira de ouro, porque ela demonstrou ser uma garimpeira. Porque não queria falar com ele e viu seu carro e mudou de ideia. Ele a deseja um bom dia e entra na sua gloriosa máquina, e ela acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Londo pedindo licença para essa mulher. Ele fala que ela está linda demais e pergunta qual o seu nome, e estica a mão e tenta cumprimentá-la, mas a garota nem liga para ele e continua andando. Então Londo pergunta se ela não pode falar com ele e fala que ela está com o corpo malhado e perfeito e elogia a garota. Ele pergunta o que ela vai fazer e ela responde que está indo para a academia. Em seguida, o YouTube fala que está precisando de uma parceira na academia para malhar junto com ele e pergunta à garota se não pode ser ela. Ela então fala que é melhor não, porque ela não o conhece. Londo então pergunta se eles não podem sair para beber ou jantar juntos. Porém, a mulher fala que tem namorado, rejeita o convite do YouTuber. Ele tenta pegar o número dela, mas sem sucesso. Vendo que não vai ter chance com ela, London caminha até o seu glorioso Corvette. E é aí que a mágica acontece. A mulher volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. London confirma que sim e fala que é novo na cidade e está tentando achar um bom restaurante e que ele queria que ela fizesse companhia para ele, mas ela está sendo muito rude com ele. Então ela fala que agora ele pode pegar o número dela
e passa para ele o seu telefone. Em seguida, ela aceita o convite dele para sair e entra no carro sem pensar duas vezes depois que a mágica está feita. Dentro do carro, London pergunta por que ela não queria falar com ele e não quis passar o seu telefone. Então, ela fala que não passa telefone para desconhecidos e que ficou com medo do jeito que ele a abordou. Mas agora ela viu que ele é um cara legal. Ele fala que abordou ela normalmente, igual ele fala com várias pessoas. Em seguida, ele pergunta de onde ela é, e ela fala que é de Houston e London fala que é da Nigéria. Depois de dar várias voltas no carro, London para o Corvette e fala que ela é muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela. A garota fala se ele está falando sério. London fala que sim e manda ela descer do carro. E fala que ela não queria nada com ele e foi só ver seu carro que ela mudou de ideia. Ele chama ela de garimpeira e ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com o YouTube Nate se passando por um morador de rua, esperando uma possível interesseira passar. Assim que passa uma garota, ele inicia uma conversa com ela, perguntando se ela tem alguns trocados para dar para ele. Em seguida, ela entrega para ele $15 e ele agradece perguntando o nome dela e se apresenta. Ele pergunta o que ela estava indo fazer. Ela responde que se mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando conhecer alguns lugares. Nate pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela responde que não, porque se mantém muito ocupada com seu trabalho. Ela pergunta o que ele estava fazendo ali sentado. Ele responde que está sendo muito difícil para ele nos últimos dias e ela foi a única pessoa que lhe ajudou. Em seguida, ele fala que está surpreso por ela não ter um namorado, porque ela é muito bonita. Diante disso, ela agradece o elogio. Na sequência, ele pergunta para ela o que ela vai fazer mais tarde, e ela fala que vai estar o dia todo de folga. Diante disso, ele chama ela para sair e fazer alguma coisa, e fala que ele vai trocar de roupa e iria adequadamente. Ela responde que sim, então ele pede para ela anotar o número dela. Logo em seguida, ela fala que espera que ele fique bem, e fala que se ele precisar de um lugar para dormir, ele pode ficar na casa dela, que lá tem bastante espaço. Ele não acredita e pergunta se ela está falando sério. Ela responde que sim e fala que gosta muito de ajudar as pessoas. Ele fala que adoraria ficar na casa dela e que só precisaria tomar um banho. Então, ela fala que só vai até a loja ali perto e já está voltando. Ele pergunta se ela vai a pé até a loja e ela responde que sim, porque seu carro está no conserto. Diante disso, Nate fala que vai dar uma carona para ela no seu carro e olha a reação dela ao ver que a Lamborghini é dele. Ela pergunta se esse é mesmo o seu carro e ele confirma que sim e pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez e ela responde que não. Então ele convida ela para se sentar no carro. Lá dentro do carro, ela convida ele para ir até a sua casa para eles comerem algo. Em seguida, ele fala que ela é uma pessoa espetacular e ela se emociona muito com as palavras dele. Além disso, ele explica que não está falido e que ele está gravando um vídeo para o YouTube e tem câmeras gravando lá fora e dentro do carro, e explica para ela que isso é um experimento social para o seu canal. E em seguida ele leva ela até a sua casa.